10 atletas que foram pegos trapaceando. Quem serão esses atletas? E o que aconteceu com eles depois de serem pegos? Como eles foram descobertos? Olá, amigos! Bem-vindos ao Arvin Polo Televisão. Os atletas em competições realmente treinam muito para que assim possam conquistar o campeonato. No entanto, apesar disso, sabemos que existem realmente atletas que não competem de forma justa. Por isso, eles vencem trapaceando. Mas o bom disso é que não existe realmente maldade ou mentira que não seja descoberta. Por isso, o resultado de tudo o que eles fizeram foi que, ao invés de ficarem felizes, isso acabou sendo substituído por vergonha, por causa da trapaça que cometeram. Por isso, neste vídeo, aqui estão 10 atletas que foram pegos trapaceando, atletas trapaceiros. Número 10, Michael Pineda. No beisebol existe algo chamado pintar. A pintar melhora a aderência ao segurar tacos, mas às vezes isso também é usado para controlar a bola, e isso é considerado trapaça. Mesmo havendo regras no jogo, surpreende que ainda existam jogadores capazes de trapacear. Assim, em 23 de abril de 2014, Michael Pineda, dos Yankees, enfrentou o Red Sox. E foi aí que o técnico do Red Sox avisou ao árbitro que Michael tinha pintar no pescoço. Quando o árbitro verificou o pescoço de Michael, foi aí que viram o pintar. Por isso, Pineda foi desclassificado e ficou fora de 10 jogos. E esse tipo de trapaça não termina por aqui. Em 1988, Jay Howell fez o mesmo e também foi suspenso. Sylvester era um jockey de cavalos nos anos 90. Uma das corridas que ele jamais esquecerá foi naquela manhã de neblina. Essa corrida realmente surpreendeu os espectadores, porque aqui, quando a corrida começou, ele não se apressou como os outros jockeys. E embora as pessoas não pudessem ver a corrida por causa da névoa espessa, Sylvester aproveitou isso para trapacear. E aqui, enquanto os outros estavam correndo, ele apenas esperava. Se ouvisse alguém se aproximando por trás, ele cruzava a linha de chegada fingindo ter vencido. Incrível, né? Enquanto todos já tinham passado, ele só esperava sem ainda ter ido. Por isso, muitos na corrida se surpreenderam. Afinal, ele não ficou mais rápido, então por que venceu? Ao analisar as imagens do vídeo, nada suspeito foi encontrado, mas outra investigação foi realizada mesmo assim. E quando investigaram o cavalo que ele usou, foi aí que eles perceberam que as patas dele quase não tinham lama, e também não havia outros sinais de que ele veio mesmo da corrida. Além disso, o cavalo também não estava ofegante. Por causa dessa trapaça, Sylvester foi banido das corridas por 10 anos. Número 8, Danny Almonte. Ele é jogador de beisebol da República Dominicana e ficou famoso em 2001. Naquela época, ele era arremessador do Rolando Paulino All-Star, que é uma liga para pequenos times de Nova York. E acredite ou não, foi aqui que ele conseguia lançar a bola a uma velocidade de 70 milhas por hora usando a mão esquerda. Rápido, né? E por causa disso, quase todo mundo acreditava na habilidade extraordinária dele em arremessar a bola. Mas ele teve um problema por causa disso, porque as pessoas descobriram que ele estava trapaceando. Chegou até a ter uma investigação depois do jogo deles, e foi aí que os jornalistas publicaram seus documentos. E segundo eles, Danny nasceu em 1987, e não em 1989. E por causa disso, eles descobriram que Danny não tinha 12 anos, e que sua verdadeira idade era 14. Isso não é permitido para jogadores infantis, o que decepcionou muitas pessoas, e também não reconheceram mais a vitória dele. Além disso, tiraram seu recorde e nome do livro de história. Número 7, Fred Lords. Ele participou da Maratona Olímpica. Durante a corrida, o gerente dele o colocou em um carro para evitar que corresse mais. 17,5 quilômetros. Incrível, né? Por causa dessa trapaça, ele ganhou sem nenhum esforço. Ainda deram a ele várias honrarias e medalhas, mas apesar disso, quando seus adversários finalmente chegaram à linha de chegada, foi aí que descobriram a trapaça que ele fez. Por isso, a União Atlética Amadora decidiu. Ele foi desclassificado para sempre. Número 6, Pete Rose. Pete Rose é realmente um atleta extraordinário, se você pensar bem. E em seus 24 anos jogando beisebol, ele já recebeu vários prêmios diferentes. E além disso, de tão bom que ele é, também foi incluído no Hall da Fama.
Por volta de 1989, ele foi acusado de apostar em jogos de beisebol. Frequentemente, seu time, do qual era técnico, estava envolvido. E para quem não sabe, é totalmente proibido apostar ou fazer apostas em competições esportivas, porque isso pode influenciar o resultado. E por causa disso, ele negou tudo, mas ainda assim foi pego pelo que fez. Por isso resultou em ele nunca mais poder jogar beisebol. 5. Antônio Margarito. Provavelmente conhecemos Antônio porque ele é um dos que enfrentaram o nosso punho nacional, Manny Pacquiao. Mas apesar da fama desse boxeador mexicano, ele também se envolveu em controvérsia na luta dele contra Shane Mosley. Em 2009, descobriram que ele pôs cálcio e enxofre na bandagem da mão. O cálcio e o enxofre só reagem quando entram em contato com o suor. E quando isso fica suado, é aí que o interior das luvas de boxe endurece bastante. E depois que Margarito fez isso, ele recebeu uma desclassificação por causa disso. E além disso, eles também não sabem há quanto tempo Margarito vem fazendo isso. Mas é engraçado pensar que ele nem conseguiu vencer o nosso punho nacional. Número 4, Dwight Howard. Você já conhece essa famosa lista de jogadores de basquete, né? No jogo de 2016, quando ainda era do Houston Rockets, ele realmente trapaceou. Esse foi o período em que jogaram contra o Atlanta Hawks. E aqui, os árbitros descobriram que havia uma cola estranha grudando na bola que eles estavam usando depois que Howard a tocou. E de acordo com as regras da NBA, isso é realmente proibido de se fazer durante o jogo. Por isso, também acharam o recipiente de cola usado por Howard. Mesmo assim, ainda bem que isso não causou nenhum efeito negativo, por isso eles simplesmente trocaram a bola. Segundo Howard, ele faz isso com frequência nos jogos da NBA. Ele afirmou que nunca teve problemas ou violações por isso. Esta equipe está frequentemente envolvida em escândalos. E em 2015 foi descoberto que eles realmente usavam bolas infladas. Bolas infladas são mais fáceis de pegar e lançar pelos jogadores. E de acordo com os especialistas, isso é uma forma de trapaça. Foi intenso, e enquanto o primeiro quarto do campeonato estava acontecendo, dava para ver o Brady lançando a bola para seu companheiro de equipe, e então o Jackson a desviou. E naquele momento, após o primeiro quarto, Jackson entregou a bola ao seu gerente como lembrança. Por isso, o gerente notou que a bola estava um pouco murcha. Então, enquanto os times estavam no intervalo, os oficiais verificaram a bola. Foi então que perceberam a diferença na qualidade da bola. Por isso, de acordo com muitas investigações, eles descobriram que Brady estava envolvido nessa fraude. Isso fez com que ele fosse suspenso do grupo ao qual pertencia, e o time dele também teve que pagar milhões de dólares. Número 2, Jeff Burton. National Association for Stock Car Auto Racing é uma associação nacional, onde diferentes carros de estoque competem entre si. Esta administração é muito rigorosa com justiça e regras. Por isso, em 1997, Jeff Burton trouxe um teto modificado para o carro. Isso fez com que a administração ficasse irritada, pois a modificação no teto do carro era ilegal para eles. Isso porque realmente melhorava a aerodinâmica, o que dava uma grande vantagem na corrida. Por causa disso, ele não foi multado e também não foi desclassificado, porque o que fizeram com ele foi que os jurados destruíram o próprio teto do carro dele. Número 1, Frank Van Dyke Dresch. Algumas pessoas evoluem para se fortalecer, enquanto outras apenas aprimoram suas formas de trapacear. E essa trapaça aconteceu em 2016 em uma competição de ciclismo. E Frank Van Dyke Dresch foi a atleta pega trapaceando aqui. Ela tinha um motor escondido no equipamento da sua bicicleta. Isso tornou a corrida muito mais fácil para ela. E foi aí que, quando a corrida começou, ela parou no meio do caminho e foi questionada se havia algum problema com sua bicicleta. Mas quando os funcionários da competição foram verificar, foi aí que descobriram que havia fios e baterias escondidos na bicicleta dela, que ajudavam a fornecer eletricidade para alimentar o motor acoplado à sua bicicleta. Além disso, durante a corrida, ela subia as trilhas montanhosas sem esforço. Que trapaça, não? Certo. E a lição dessa história é que, mesmo que você vença trapaceando, isso não pode ser considerado uma verdadeira vitória. Você pode vencer diante das pessoas, mas não pode esconder de Deus.